Gostaríamos de convidar a todos os palestrantes e ao professor Valdir para formarem a mesa, para poder... Pessoal, vamos fazer da seguinte forma, vocês anotarem a pergunta de vocês num papel, por favor. Quem quiser falar diretamente pode falar, não tem problema. A gente vai passar esse microfone aí para as pessoas que estiverem interessadas e a gente vai conversando. Eu tenho paixão, eu lamento, ninguém... Bom, pessoal, estamos então aguardando as questões. Eu queria realmente agradecer muito aos colegas que se apresentaram aqui. Foi um prazer grande. Já vou me adiantando, porque daqui a pouco eu vou sair da mesa mesmo. E foi um prazer grande ouvir, eu que estou mais ligado hoje à universidade, menos ligado no esporte de competição. Foi um prazer grande ter vocês aqui e ver vocês falarem de esporte. Enquanto não chegam as perguntas, eu queria reforçar uma coisa que o Roberto falou na questão dos saltos, né? E que é uma área que eu militei bastante, ainda milito um pouco até mais como atleta hoje, atleta de fim de semana, nadando as provas de águas abertas, ou então participando das competições na categoria Master. A categoria Master, né, as competições de Master, é uma realidade que se implantou no mundo nos últimos 40 anos, mais ou menos. Né, e elas, primeiro, no caso da natação, o movimento Master começou nos Estados Unidos em 1970. E nós temos um calendário de competições, tanto em nível esportivo por esportes, como também em nível de vários esportes juntos. Então nós temos a Olimpíada Master, que não pode ser chamada de Olimpíada, que se chama Master Games ou Jogos Master. Ela acontece de 4 em 4 anos. Os países que sediam tem que ter uma série de requisitos, mas são Olimpíadas que reúnem um enorme número de atletas. Uma das últimas Olimpíadas realizadas na Nova Zelândia teve 30 mil atletas. Eu participei já há muito tempo atrás de uns jogos Master Games nos Estados Unidos, em 1998, fui jogando polo aquático, uma equipe de jogadores mais velhos também, tinham 11 mil atletas disputando os vários esportes, um canal de TV a cabo funcionando o dia inteiro, mostrando todas as competições. No Brasil, a natação tem um calendário Master extensíssimo, na América do Sul também. No ano que vem nós teremos aqui os Jogos Pan-Americanos Master, vai ser o primeiro Jogos Pan-Americanos Master, reunindo todos os esportes. Isso é um campo de trabalho que eu diria talvez maior do que o campo de trabalho do esporte de alto rendimento. Por quê? Porque o indivíduo faz para a vida inteira. Né? No esporte de alto rendimento, os atletas vão até os 25, 30 anos, dependendo, como o Rafael falou. No Master, eles estão começando aos 25 anos, né? E não tem época para parar. Todo mundo deve ter visto no jornal há pouco tempo atrás a dona Laura Mineira, com 100 anos de idade, batendo recorde mundial dos 100 metros na de peito com 2 minutos e 26 segundos. Né? Quer dizer, então, isso é um mercado de trabalho importantíssimo, que vocês devem pensar nessa possibilidade. O caminho é o mesmo caminho que os treinadores aqui falaram, né? É se aproximar dos clubes, criar movimento dentro dos clubes onde não existe o movimento Master. Né? Eu só queria dar essa fala pela minha vivência nesse movimento. Né? As travessias hoje, para terminar, as provas de águas abertas, a maior parte de pessoas que participam são pessoas com mais de 25 anos. Estou errado, Eduardo? A maior parte dos atletas que participam de travessias são atletas com mais de 25 anos. Não é? São nadadores de Master. Tanto é que as travessias
premiam os nadadores nas faixas de 25 a 29, 30 a 34, 35 a 39, seguindo a mesma ordem do movimento Master Mundial. Então, é um movimento muito grande, né? Eu já organizei 4 campeonatos brasileiros de Master Polo Aquático, foram um sucesso. Parei de fazer porque é muito difícil fazer as coisas sozinho e o pessoal quer jogar, mas não quer participar, não quer organizar, não é, Cabral? Não é bem só. Eles adoravam participar, adoravam jogar, mas quando eu sentei um dia com ele, depois do 4º campeonato, cansado porque eu jogava, apitava e organizava, aí o pessoal desapareceu. E lidar com o polo aquático é um esporte que o Ângelo não tocou muito aqui. Mas, não, reclamação. Eu ia contar uma piada aqui enquanto não surge a primeira pergunta, mas não é uma piada, foi um fato real. No último campeonato que eu organizei em Santos, teve uma brigalhada no último jogo, eu estava pitando. Bom, o jogo conseguiu terminar e tudo. Aí, como fomos premiar, um dos troféus tinha sumido, o troféu de campeão sumiu. Uma equipe roubou o troféu, a equipe perdeu o jogo, roubou o troféu de campeão e foi embora. Só para ver as coisas como é que são e acontecem. Isso acontece não só no Brasil, confusões no polo aquático acontecem no mundo inteiro, né? Eu acho que acontece ainda, não é, Cabral? Pode ir, tem uma pergunta. Pois não. Leandro. Professores, muito boa noite. Eu sou professor da casa, Leandro Nogueira, trabalho com hidroginástica atualmente, gestão do esporte, com disciplina de introdução ao planejamento estratégico. Eu entrei através de uma disciplina esportiva que foi a natação, né? O meu concurso teve uma setorização específica que foi a natação. Nós ouvimos aqui todos, né, palestras duração de 20 minutos, sobre trajetórias que podemos aqui classificar de notáveis dentro do esporte. Uma das trajetórias eu acompanhei mais de perto, o professor Luiz Rafael, fomos contemporâneos de natação, treinadores nos anos 80, inclusive uma atleta sua de nível internacional. No início da sua carreira, você não mencionou, que foi também brilhante, a Georgiana Magalhães, lembra do nado de peito? Foi ao Mundial da Espanha, né, em Madrid, inclusive, né? E o que saltou, né, além das informações sobre trajetórias realmente notáveis, né, que vão do esporte até a realidade do mundo fitness, com o professor Renato Prevenic, né, é de que o esporte representa um bem cultural e social que tem conquistado na nossa sociedade um espaço que, curiosamente, na formação de educação física, não vem tendo a sua devida correspondência. Eu queria deixar até materializado isso na minha pergunta, após essa introdução da seguinte maneira. Eu sou professor de uma escola de educação física, que foi, por acaso, a pioneira da educação física no ensino superior brasileiro, que tem o esporte no seu nome. E aqui nós temos disciplinas de natação, disciplinas, né, em 3 versões. Já tivemos uma versão para a natação competitiva também, que volta e meia ressurge como optativa. Polo aquático, eu fiz polo aquático em 78 com o professor Valdir, a primeira turma dele aqui na faculdade. Nado sincronizado, professora Sônia Cristina. Né? Hidroginástica eu introduzi, né? E, inclusive, entre os palestrantes, nós temos o testemunho do professor Eduardo, que, por assim dizer, iniciou uma extensão dentro da natação, que é a natação de águas abertas. Bom, nós, então, acreditamos aqui na nossa Escola de Educação Física no esporte e acreditamos que as disciplinas sobre esporte devem ser aprofundadas. Mas há uma tendência na formação de educação física hoje em dia de fazer eu usei uma expressão que pode não ser a mais adequada, mas vamos lá, uma geleia geral, e ao invés de natação, ao invés de hidroginástica, por exemplo, fitness aquático, atividades aquáticas. E também com relação aos esportes coletivos, não basquete, não
voleibol, não futebol, mas esportes coletivos em geral. Eu gostaria de saber, aí fica livre por parte de cada pessoa da mesa, a resposta. O que entendem sobre essa tendência, né, de não se privilegiar os esportes como disciplinas, realmente, na formação dos professores de educação física nas nossas escolas, em geral? É claro que eu vou dar a visão do que eu entendo, né, quanto à pergunta do professor. Talvez, né, e eu estou pensando sobre isso neste momento em que o senhor fez a pergunta, é o seguinte: talvez, como existe na medicina, que haja talvez uma colocação de disciplinas mais gerais e que após isso haja como se fosse uma residência e cada um fosse escolher uma modalidade, e aí sim você tivesse mais um tempo de formação e especialização num esporte mais determinado. Não sei como isso se desenharia, mas se há essa tendência de juntar tudo, pode ser uma possibilidade de criar uma graduação mais abrangente e depois cursos de especialização pós-graduação, que não seja mestrado ainda, né, mas especializações e capacitações nas disciplinas que cada um vai escolher no futuro. Estou com uma pergunta aqui para o Eduardo, de Águas Abertas, né? Qual o procedimento utilizado quando o tempo não colabora com a prática do nado de águas abertas? Como fica a periodização do treino? A gente acaba sofrendo na pele, né? Tipo, vem uma tempestade ou ventania e a gente tem que cancelar o treino. Como a gente tem treino no mar, a gente também tem as outras opções, que é natação e piscina também. Então, o treinamento, o planejamento, ele também vai como um suporte à natação e piscina. Eu tenho muitos atletas também que fazem treinamento voltado para águas abertas em piscina. E é claro, quando o tempo não colabora, a gente acaba remarcando. Então é uma opção. A gente sempre abre o leque tanto quanto um treino físico, mas como em piscina, para poder a gente realizar até as fases da periodização, né? Estou com uma pergunta aqui para o Luiz Rafael, eu vou tentar resumir. Na verdade, a pessoa que perguntou quer saber como foi sua progressão na carreira até chegar a treinar atletas de alto rendimento. Como você falou, que o início, o aluno se aproxima do mirim, né, como estagiário, etc. Eu trabalhava na ocasião no América Futebol Clube, e fui chamado para trabalhar lá pelo Rafael Marques, que era supervisor lá. Foi aluno também, né? Meu padrinho de casamento. E o Rafael, ele me chamou para o América, eu cheguei lá, tinha 2 atletas mirins, e eu consegui botar 95, alguma coisa nesse sentido. Eu era meio maluco, ia na escolinha, fazia o famoso cata-cata, pegava, olhava, não, esse vai nadar bem, pode estar nadando mal, mas vai nadar bem. E foi assim que eu descobri o Luiz Lima, no América. Ele chegou lá, tinha sido recusado no Tijuca, porque o Tijuca tinha fila de espera. Então, não é que ele tenha sido recusado, tinha fila de espera, não tinha vaga. Aí ele me procurou no América, eu botei ele na água, ele nadou cachorrinho. Só que quando ele saiu da água, que eu vi o físico dele, posição das pernas, dos braços, comprimento dos braços, eu falei, eu quero ele. E aprovei ele para a minha pré-equipe. Então eu consegui botar 90 e poucas crianças. O Rafael logo em seguida foi chamado para ser supervisor do Fluminense. E tinham 2 treinadores para ir para lá, que estavam em estudo. E eu acabei ligando para o Rafael e falei, Rafael, eu quero que você me dê essa prioridade, eu tenho muita vontade de ir para o Fluminense, quero te acompanhar, gostei de você.
ele falou: Luiz, você é o terceiro da fila, mas se tornou o primeiro, vem comigo. Aí me chamou, eu fui para a categoria de petis na época, né, crianças de 11 anos, assumi, fui campeão. Na ocasião tinha tido um racha no Fluminense de 2 treinadores da categoria de cima, briga política, e acabou ficando o Denir de Freitas, que foi o treinador do Djalma Madruga, só que o Denir já estava com idade, estava cansado, e foi me puxando: Luiz, sobe para o infantil. Aí eu subi para o infantil, fui campeão brasileiro, até com a geração do Luiz Lima também, fui campeão brasileiro. Aí ele sobe para o juvenil, aí subi para o juvenil, fui campeão brasileiro também. Aí ele falou: Luiz, eu vou ficar só como supervisor, assume a categoria, a equipe de cima. Aí eu assumi, e uma pessoa que eu também devo muito respeito a esses 2 profissionais, né, já falecidos: Rafael Marques, que foi quem me descobriu, me ensinou muita coisa também, parte técnica, e ao Denir de Freitas também, por eu ter aprendido muito sobre treinamento com ele. Ele sentava, viajava comigo para campeonato, mesmo cansado já e com idade, me passava muita coisa boa. E foi assim que eu fui progredindo, tendo a oportunidade. O Fluminense é um clube com material humano privilegiado. Agora, antes da reforma, a gente chegou a ter 120 mirins na categoria de mirim, entendeu? E foi assim que eu fui progredindo, passei mais de 10 anos na seleção brasileira e cheguei onde eu cheguei hoje. Parece que tem uma pessoa querendo fazer uma pergunta. Boa noite a todos e a todas. Eu sou o professor Emerson Sancler. Eu trabalho no Instituto Federal Fluminense de Campos Goytacazes, né? E lá eu estou vinculado à gestão, estou como adjunto do curso de licenciatura em Educação Física. E lá eu estou com a cadeira de atividades aquáticas. E é uma das lacunas que eu já venho percebendo, que não dá para atender todas as práticas numa disciplina de 80 horas, né? E está complicado demais, né? E quanto mais com esses exemplos que vocês estão nos dando agora, né? Quero dar os parabéns ao professor Valdir, ao professor Guilherme. O professor Valdir, ele participou ativamente do PPC, do nosso curso lá no Instituto, né? E o Guilherme eu já conheço já há bastante tempo, do interior do estado, né? Enfim, então a minha pergunta para vocês é da seguinte maneira: quais são as políticas públicas, já que os Jogos Olímpicos nos deixou uma tentativa de deixar, né, um legado? Quais são as políticas públicas dessas modalidades hoje para incentivar, para democratizar essas modalidades que são importantes, com as quais vocês acabaram de nos dizer? Então, acredito que fica para a mesa a pergunta, né? Se alguém puder contribuir. Então, na verdade, quais são as políticas públicas da atualidade para desenvolver, para democratizar essas práticas? Pode repetir? Quais são as políticas públicas que estão sendo realizadas para democratizar o esporte, né? Esses esportes que vocês acabaram de mencionar, de divulgar, de explanar para nós, por favor. Vou falar um pouquinho sobre o que acontece dentro dessas políticas no Tijuca Tênis Clube, tá? Que é a minha experiência, eu não posso falar sobre outros lugares. Existe um comitê CBC, que é o Comitê Brasileiro de Clubes, e ele hoje recebe dinheiro do Ministério dos Esportes e, através de projetos dos clubes que são filiados, e no caso do Tijuca Tênis Clube é filiado já há muito tempo, a gente recebe esse dinheiro para pagar. Hoje o projeto que está lá em vigor é para pagar os funcionários da comissão técnica e para levar as equipes que fazem parte do projeto, no caso o nado artístico, o polo aquático, a natação do Tijuca e o vôlei do Tijuca estão nesses projetos. Então existem competições específicas para os clubes que estão na CBC.
Fora isso, Tijuca também já esteve em projetos de incentivo ICMS, de fiscalização, eu não sei muito bem o nome, mas é alguma coisa do gênero, e nós fomos contemplados. O NADO, quando eu tive a oportunidade de estar lá à frente, no ano passado eu solicitei a minha saída para me dedicar a outras coisas, a gente teve a oportunidade de estar com a modalidade muito bem organizada e a gente já vinha sendo contemplado com esses projetos. Então, dependendo do projeto que se entre, a gente conseguiu ou estrutura física, tipo, na verdade o NADO não tem tanta estrutura física assim, mas aí a gente pegou blocos para natação, raias que servem para todo mundo, eventualmente até elevador para natação paralímpica que a gente tem lá também. Material esportivo, dependendo do projeto, então a gente conseguiu mochila, uniformes, tênis e por aí vai. Existem editais na internet e isso não é difícil de conseguir estar se informando, não. Eu espero que eu tenha conseguido responder. Tá, só complementando, praticamente hoje os clubes têm um profissional, tá, para elaborar esses projetos incentivados. No Flamengo teve o Leonardo Castro, que foi meu nadador, e no Fluminense o Fred, irmão dele, também foi meu nadador. E aí, por exemplo, a CBC, nós conseguimos equipar a sala de musculação, compramos também bloco de partida, está pagando viagens agora. Semana que vem a gente está indo para um campeonato brasileiro júnior, onde todo o clube eu não sei muito bem o regulamento, mas inserido nesse projeto de CBC, ele está sendo pago 5 componentes de cada delegação, tá? E agora, para isso é importante que o clube esteja com a sua certidão negativa em dia, entendeu? O Fluminense vive pendurado, mas consegue resolver. É isso, tem equipamento, tem viagem, tem salário de profissionais também. Nós temos profissionais que também são pagos pela CBC e acho que é isso, tá? Bom, eu vou tentar responder também um pouquinho. Meu nome é Sônia Merkovitz, eu sou professora de nado artístico aqui da Universidade Federal do Rio de Janeiro e por 21 anos fui consultora da CBDA, justamente com nado artístico. E minha função lá foi justamente desenvolver esse esporte no Brasil. Então é isso exatamente que você está perguntando, né? O que fazer com esses esportes como polo aquático, saltos ornamentais e nado artístico para ele poder crescer. Eu vejo assim, o fato assim, principal é a formação. Nós não temos profissionais para trabalhar nesses esportes. Então o foco na época, né, foi justamente formar novas pessoas dentro dessa modalidade, do nado artístico, dos saltos ornamentais e do polo aquático. Então, quando eu comecei esse projeto na CBDA, nós tínhamos 4 estádios, chegamos a 18 estádios. Então, eu acho que o pior é realmente a falta de novos profissionais. Então, podíamos começar com formação de profissionais. Se não leva para a universidade, se não conquista, agora estou tentando exatamente conversar com outras universidades, para ver se a gente consegue dar cursos em outras universidades. É também um objetivo desse nosso projeto, é abrir essas modalidades. Por isso que hoje que nós estamos aqui com saltos ornamentais, estamos com polo aquático e nado artístico, é justamente para abrir essas portas para vocês, dar essa oportunidade de vocês conhecerem esses esportes que ninguém conhece. Então, para mim, o principal é formar novos profissionais. E aí vem a confederação, vem o COB, vem o governo, mas principalmente também as universidades, de começarmos a formar profissionais, montando um manual de ensino, clínica, o Cavalo também fez clínica virtual de polo aquático, eu também montei uma clínica virtual de nado artístico, e é por aí. Mas eu acho que a base é formar novos profissionais, abrir esse campo. E um dos objetivos nossos é exatamente esse, formar novos profissionais nessas áreas que nós estamos tão carentes. Tá bom? Eu tenho uma pergunta aqui para a professora Renata. Como você enxerga o fitness aquático nos próximos anos, considerando o aumento do envelhecimento e o prolongamento da vida? Bom,
acho que é uma das grandes promessas, diferente do esporte, né? Mas para as pessoas que não são atletas, como eu falei, o público está cada vez mais com alguma patologia, o mundo está com alguma questão, alguma doença, aí a gente pode colocar entre aspas. Então, é um mercado de trabalho muito promissor para os próximos 10, 20 anos. Só eu já daqui a pouco vou fazer 20 anos aí de fitness aquático. Então, isso só vem crescendo. Cada vez mais a gente tem mais piscinas, mais profissionais, porém, só vai ficar quem for mais qualificado. Isso aí, sem dúvida nenhuma. Professor Luiz Rafael, como empresário, é possível colocar fundamentos básicos de polo aquático, saltos, nado artístico nas academias? É possível, tá? Mas a academia tem que ser bem espaçosa, ter piscina, no caso do polo aquático, ter piscina com profundidade, saltos também, né? Isso requer assim, um terreno bem amplo e um investimento pesado para uma academia poder ter todas essas atividades, tá? Agora, com academias com piscina pequena, rasa, aí já fica inviável. Mas é possível, eu acho que tudo que você planta na água é bem sucedido. Tá? A água é fantástica, nem todo mundo quer nadar, né? A gente tem meninas querendo fazer também outras atividades mais femininas. A gente tem polo aquático também, tem adolescentes que não gostam daquela rotina de treino, de natação, quer fazer uma coisa mais voltada para o divertimento, voltada para a competitividade, o jogo com bola, entendeu? É possível, mas tem que ter espaço. Então, desculpa, professor, é porque você deu a sua visão de empresário e também um pouco da sua visão do que você assiste nos clubes. Eu, como profissional que já trabalhei em condomínio, já trabalhei em academia, devo dizer que o nado artístico pode ser trabalhado em piscinas rasas. Eu trabalhei em uma creche onde eu tinha uma piscina muito pequena mesmo, tipo de casa, né? E eu ali ensinava coisas, porque é aquilo que eu falei antes, eu tenho o conhecimento de uma escolinha de nado, então as crianças que chegavam ali com 1 ano, 2 anos, elas viravam cambalhota, elas faziam mini sequências juntos, e a piscina tinha o quê? 90 centímetros. Elas estavam fazendo nado, meninos e meninas, e naquela época nem tinha menino ainda. E durante muito tempo no Japão, as piscinas tinham 1,30 m. E a equipe do Japão sempre foi um potencial, né? Eles costumavam fazer mais figuras de superfície flutuando do que grandes saltos, porque aí sim você precisa de uma profundidade. Então, só para contestar e para dizer que dá para fazer, não precisa de grandes espaços, e assim, talvez um raso de piscina a gente pode fazer, não é um nado competitivo, mas justamente um nado de academia, um nado fitness, e ensinando aquelas crianças já uma pernada alternada para que na frente ela vá fazer um polo aquático, ou simplesmente brincar na água. Posso falar aqui? Pô, ser um pau em você. Não é? 1,5 m não dá para fazer salto, não. Quem disse que os saltos ornamentais só pode ser praticado em piscina? A base dos saltos ornamentais é feito fora. Dependendo do plano de periodização dele, 70% do planejamento é feito fora. Conta a história do Ferré quando chegou aqui no Brasil e mandou fazer lá. Nós não tínhamos ginásio e aprendemos a trabalhar ginásio com um cubano. Ele provou pra gente que num treinamento, num ginásio, a gente pode fazer 5 a 10 vezes mais os exercícios que a gente faz na água. Então hoje o que a gente faz? A gente fez muito isso lá em Santa Catarina. A gente pega 2 colchões de 40 centímetros, né? Pega esses jumps, eu não sei, essas camas elásticas redondas, é jump o nome? Não sei. E a gente trabalha todos os fundamentos de saltos aí. Se você detectar um,
você pode mandar para a piscina, indicar. Mas a pergunta não é essa. Você, como empresário, você pode formar uma turma de saltos dentro da sua academia, arrendando uma parte ou um horário no clube. É possível isso? Você pode arrendar um horário no clube e colocar sua equipe de saltos lá, ou sua turma de saltos para treinar lá. É possível isso? Então, não. A questão é o seguinte, é criatividade. Tem campo para tudo, tem que criar. Obrigado. Parece que o Paulo Rogério queria fazer uma pergunta, né? Rapidinho, Valdir. Eu trabalhei muitos anos com a treinadora Magali Cremona, né? E ela brigou tanto comigo que ela tinha que ficar com a parte funda e eu com a parte rasa, que eu acho que eu acabei errando nesse sentido aqui. Minha amiga, tá? Particular, eu adoro ela. Então, da plateia agora. Boa noite. Eu sou a professora Denise Moreira, sou do Centro Esportivo Máximo da Silva. É o maior complexo esportivo da América Latina. E lá nós temos um programa social, que é da Prefeitura do Rio, e trabalhamos desde a base todos os esportes, com exceção do nado artístico, do salto, e o polo tem à noite com os mais velhos. Só que a gente não tem apoio. A gente tem 5.000 passando pela piscina. Nós trabalhamos de terça a sexta, de 6 horas da manhã às 9 horas da noite, com turmas diárias. E o que fazer com essas crianças? Colocamos aonde? A parte social, legado olímpico. Cadê? Como trabalhar? Como levar para o Fluminense, se mora lá em Campo Grande? Como vai treinar num grande clube, alto rendimento, se não consegue trabalhar em Campo Grande? Se lá não tem águas abertas, nós levamos para águas abertas, independente de piscina, porque não precisa também só nadar em águas abertas para competir em águas abertas. Treina na piscina e vai nadar em água aberta. Só o que a gente faz? A minha pergunta para vocês é, o que eu faço? Contrata a minha empresa que ela te ajuda. Aí você tem que falar do seu Crivella. Eu levo seu time. É só um Crivella. Eu levo suas crianças para a seropédica. Olha, eu as levo para tanto lugar. Eu consigo levar para a seropédica. E mesmo assim, por exemplo, ontem a gente estava no Flamengo. Mas é difícil. É difícil você desenvolver todos esses projetos. É lindo, maravilhoso. É realmente, eu estou aqui para aprender. Eu vim para cá, para o seminário, para aprender. Porque eu gostaria muito que os meus alunos e todos aqueles que trabalham em organizações sociais tivessem a oportunidade de alto rendimento. Eu acho que essa é a palavra, oportunidade. E a gente tira. A gente tem que parar de pensar em alto rendimento. Acaba com essa ideia. O Brasil está perdendo. A gente tem competições, tem uma Olimpíada vindo no Japão, nós não temos nada. Entendendo? A gente fica pensando de uma forma imediata. E a gente não investe em base, não investe em dar oportunidade. É importante formar, nós precisamos disso. Agora, professora, o meu contato está aí. Eu te ajudo. Eu também, já me propus também. Professora, eu quero, antes de responder, eu gostaria de perguntar uma coisa. O Miésimo, ele está ligado à Secretaria Municipal de Esporte e Lazer? Está. E os professores todos que você tem lá trabalhando são da SMLE? Não, eu sou contratados, e SME. E quanto você pode trazer do pessoal da Secretaria de Educação para lá? Porque tem vários professores de nado que são da Secretaria de Educação. E várias que moram lá. Não. O que acontece? Eu sei, eu conheço. Então. Eu conheço até uma árvore, a Jaqueline. Não, a Jaqueline, a Selma, temos várias. A Jaqueline já foi do centro esportivo, ela saiu. Há anos atrás, 8 anos atrás. O problema não é esse. O problema é que a Secretaria abriu um concurso interno há 10 anos atrás
E foi assim, quem quer ir não ocupou espaço. Os professores do município ficaram receosos de sair dos seus espaços escolares para dar aula em centro esportivo em modalidades específicas. Eu fui há 10 anos atrás, eu estou lá, eu tô 10 anos lá. Eu fui uma das que foi. Só que eu fui e fiquei. Eu só vou sair de lá aposentada, e mesmo assim não sei se me aposento. Agora, verdade, provavelmente não. Agora, o que acontece? Para ocupar os outros espaços, teve que ter uma organização social licitada pelo município. Então, nós temos professores contratados, professora Priscila, contratada, e eu, SME. Entendi. Aqui o professor Valdir está pedindo aqui o tempo, a gente pode conversar depois sobre isso, porque tem pessoas com interesse em ir para lá. Eu garanto que tem. Mas, infelizmente, não pode. Agora a secretaria não está permitindo mais essa troca, porque eles alegam que a falta de professores nas escolas. Infelizmente. Professora, vou continuar aqui na mesa que tem muita pergunta. Obrigado. Tem uma pergunta aqui para o professor Eduardo sobre maratonas aquáticas, que eu acho bastante interessante para quem quer começar um trabalho. Tendo em vista que as praias e o mar são espaços públicos, gostaria de saber como fica a questão da concessão do espaço por meio dos órgãos públicos. Bom, se eu começar a falar até a conquista de ter regulamentado o espaço, a gente estoura o tempo. Mas eu vou falar o seguinte, a dificuldade é sempre quando essa passagem de governo. Então, quando tinha a outra prefeitura, a gente conseguiu a licença, e quando teve a mudança da outra prefeitura, a gente ficou meio à deriva. E levou, esse governo agora, ele entrou foi em 2016, né? E a gente só conseguiu ter no início de 2018 a liberação. Então não tem nada tão regulamentado assim. Então depende da prefeitura liberar o espaço, e a gente sofreu todo o processo de licenciamento mediante a prefeitura. Então nesse período a gente tem um grupo de assessorias esportivas, e dentro desse grupo esse processo é facilitado, mas a gente sempre vai depender da liberação do órgão público para a gente poder ter essa concessão. Então o processo ele é bem lento e bem trabalhoso. Então quem quer trabalhar nessa área, ela tem que ter disposição para poder ir lá na prefeitura. A Cris sabe muito bem disso, a gente sempre conversa lá na prefeitura, falar com os representantes. Na verdade, até encher o saco deles, porque parece que não tem tanta boa vontade quanto a isso. Aí cai na discussão da questão que o governo ele quer estimular o esporte, porque o esporte é uma questão de ferramenta de mudança da sociedade. E eu não vejo você só focar no clube ser uma ferramenta de mudança da sociedade. Eu não vejo você só olhar para a performance, porque a performance é um fim. Se você não trabalhar os meios, a gente perde o fim. Então é o que está acontecendo com os clubes do Rio de Janeiro. A prefeitura ela tem que estimular. Tem o ginásio experimental olímpico. Por que não aumenta esse leque de opções de esporte? Por que não coloca polo aquático, não coloca salto, não coloca ginástica? Qualquer coisa. Então, só fica sempre aquele esporte massificado. Eu já dei aula na Vila Olímpica da Mangueira, como estagiário. Teve uma vez, quando eu entrei como professor, eu entrei numa turma que era 30 crianças de 5 a 7 anos de idade, numa piscina de 90 centímetros, e eu não tinha como de material. O que acontece? Criatividade. Então, se você aumenta o leque de opções para aquele indivíduo, não somente natação, que eu acho super importante, você ter outras práticas,
você está mudando aquele indivíduo. Então, parte do governo, ele estimular. Claro que tem os clubes, você precisa dos clubes, você precisa de ter performance, mas se você não tem o público, você não cria os profissionais. Então, você precisa estimular a base para você ter o público, para você ver a demanda que você precisa de mais profissionais, porque tem mais pessoas praticando. Se não tem gente praticando, para que vai ter profissionais? Vai colocar o quê? Não vai, você só vai criar um profissional sem público, que ele está sem dinheiro, ele vai procurar outra área. Então não tem jeito, você tem que criar as opções dos praticantes. Se você não tem praticante, você não precisa de profissional. Então você faz uma academia vazia. Então eu já trabalhei com polo aquático também, numa piscina que dava pé, e isso não era na Vila Olímpica, não, era numa escolinha. E as crianças adoravam. E era aula de natação, era uma opção para as crianças. Então você tem que estimular as vilas olímpicas, as escolas municipais, as universidades. Eu vejo quanto de gente aqui que quer praticar esporte dentro da universidade e não tem opção. O atleta lá do clube, ele entra na faculdade, ele vai se sentir muito mais motivado a participar da faculdade, tendo uma atlética forte, tendo um campeonato forte. Se você não criar as opções para o indivíduo querer aquilo, você não tem nada. Então, voltando à minha área, a construção de espaços, quando você coloca um esporte prazeroso e a pessoa quer participar, você aumenta o público. Polo aquático também tem, eu vejo locais, acho que é em Cabo Frio, polo aquático no mar. Saltos ornamentais, pode ser no mar também. Sim, então a Red Bull, né? Então tem empresas que podem influenciar nisso. Opa, boa noite. Meu nome é Alan. Quero pegar o gancho da fala do Ângelo. Ele falou sobre uma conversa que ele teve com o professor na Espanha, que ele tocou na aula de esportes aquáticos, não na separação dos esportes aquáticos. Provavelmente isso daria uma maior competência aquática ao indivíduo que o praticasse. E também num gancho na fala do Roberto, que ele fala sobre ludicidade nas atividades, para gerar mais prazer na atividade. Em cima disso, eu gostaria de saber da opinião de vocês, que trabalham com esporte aquático, qual a opinião de vocês em relação à especialização precoce no esporte? Pontos positivos, pontos negativos, é vantajoso, não é? O quanto especializar uma criança em uma prova seria vantajoso para ela, enfim, sociais? Será que isso seria motivante para ela futuramente? Ela tomaria gosto o resto da vida por isso? Enfim, a opinião de vocês em relação a isso aí. Eu sou contra. Eu conheço projetos. Então, primeiro, eu já não gosto do projeto que seleciona crianças. Eu acho que o esporte tem que ser para todos. Tá? Então, eu conheço projetos na minha área que começam com crianças de 5 a 6 anos e tem 3 a 5 dias de treino por semana, há quase 2 horas e meia de treino. E eu acho que isso aí é uma coisa muito interessante, porque a criança sai de casa, treina e depois vai para a escola. Ela só volta para o convívio com os pais à noite se conseguir. A socialização é legal, mas eu acho que a gente antecipa muita coisa. Então o que está acontecendo? Essa criança chega com 9 anos e já está saturada, porque ela não brincou. Possivelmente não chega ao alto nível. Não vai, pode chegar. Tá? Isso aqui é Brasil, isso aqui não é China. Isso aqui não é Cuba. Entendeu? Então é por isso que eu falo da parte lúdica. Brinca. A possibilidade dessa criança chegar até o alto rendimento é muito grande se ela tiver prazer no que está fazendo. Eu acho o seguinte, o início da criança de qualquer esporte, você tem que fazer ela gostar. Se ela não gostar, não tem jeito. Então, no caso do polo aquático, a gente não pega as crianças muito novas.
entendeu? A gente pega as crianças em torno de 10, 11, 12 anos. Mas o primeiro passo é fazer com que elas gostem do esporte. Eu brinco com o treinador lá, eu falo assim, ó, o dia que você chegar, o dia que o pai chegar aqui e falar, poxa, eu quero viajar no final de semana, mas ele quer vir treinar. Você conseguiu chegar no objetivo que você fez com que ele esteja gostando do esporte, entendeu? Ô Ângelo, só um parênteses aqui. Eu acho que entre aspas, uma guerra constante também seria com os pais, né? Porque se essa cobrança, por exemplo, não vem do professor no clube, mas os pais a cobram para serem campeões, para serem... também eu acho que tem uma reeducação dos pais em relação a isso, para que a criança tenha prazer na prática esportiva. Então, a gente encontra pai desse jeito. Eu acho que o Luiz Rafael tem mais só a falar sobre isso, porque a natação, o pai já chega na beira da piscina com o cronômetro. É inacreditável. Sim, vou falar rapidinho, 3 assuntos só sobre isso. Sou contra a especialização. Todas as crianças até os 14 anos, 15 anos, eu entendo que tem que nadar fundo, tá? A criança já é rápida, ela já é explosiva. Então, ela tem que ser formada. Então, tem que nadar fundo, tem que nadar medley, tá? E, se possível, os pais não assistirem o treino. Eu vou mais longe. Eu só serei treinador novamente se for numa equipe do orfanato. Sem paz. Sem paz e com paz. Bom, eu vou dar uma visão um pouco ao contrário, né? Assim, eu fui atleta de alto rendimento, o pai do meu filho foi atleta de alto rendimento, atleta olímpico, e eu tenho um filho de 7 anos. Mas eu trabalhei numa modalidade que é muito diferente e se a gente especializar demais, ela não flui. Né? O nado artístico é muito legal, e o trabalho que eu montei dentro do Tijuca, ele tem um diferencial justamente na categoria de base, porque a gente começava o ano colocando os atletas para jogar capoeira, fazer jiu-jitsu, fazer ginástica rítmica. Então, até os 10 anos mais ou menos, eu procurava fazer com que as atletas passassem por todas essas experiências e também fazer um trabalho muito bom com os pais, para que eles não cobrassem resultado. Acabava vindo resultado, porque é muita brincadeira, muito vocabulário corporal, e é isso que esses esportes com a característica artística precisam. Com o meu filho, eu não olho muito o treino dele, ele acabou de ser convidado para a equipe de natação. Eu saio de perto dos pais, eu fujo porque os pais querem falar de tempo e eu acho que ele está na idade de brincar. Ele só faz aula 4 vezes na semana porque ele também faz jiu-jitsu, ele faz canto coral, ele toca bateria, ele faz uma infinidade de coisas. E no dia da competição ele pode chegar em último, eu vou chamar ele de lindo e meu amor. Até porque essa semana eu tive uma notícia de um atleta com 17 anos que estava nadando muito bem, talvez o Luiz Rafael saiba até quem é. O pai dele era um excelente técnico e parece que ele parou de nadar e disse para o pai dele que ele nunca teve um pai, ele só teve um técnico. Então, a gente tem que ter muito cuidado, enquanto profissional de educação física, para estar com essa conversa também com os pais. Não adianta não ter pai, tá, gente? Desculpa eu discordar de vocês. A gente tem que trabalhar principalmente com os pais, com essas crianças menores de 10 anos. Depois disso, eles vão acabar escolhendo, eles vão se especializar e aí, tá? Vou passar a próxima para você, tá, Paulo? Deixa eu responder aqui. A Renata tem uma pergunta para ela. É uma dica para o trabalho, para quem quer iniciar um trabalho com gestantes. Conselhos. Então, trabalho com gestante aqui no Rio de Janeiro, especificamente, é algo muito específico mesmo e poucos os locais que atendem. Então, praticamente, você vai ser pioneiro aonde você for fazer. Trabalhar com grávida não é trabalhar só com a mãe, é trabalhar com a mãe e com o bebê, com o feto. Então, requer um outro tipo de especialização. E como a Suzana falou, é importante também trabalhar com essa mãe, que ela está treinando para a mãe e para o bebê, não treinando só para ela, como a gente vê em Instagram, Facebook, essas altas performances com grávidas.
em que as grávidas querem ficar fit, muito bem esteticamente e nem aí para o bebê. Então, acho que o primordial, a dica fundamental é: eu quero trabalhar com a saúde da mãe e do bebê. E implantar um programa no local, na academia, sugerir ao dono da academia que ele não vai ter perda financeira, ele vai agregar valores. A piscina pode estar tendo uma aula de natação para bebê e uma aula de grávidas ao mesmo tempo, em que logo depois que esse bebê nascer, ela vai para a aula de natação para bebê. Então a estratégia é essa: aula de grávida e de natação para bebê na mesma piscina, no mesmo ambiente, em que você não perde o cliente. Pelo contrário, hoje, se eu estivesse ainda trabalhando, atuando na beira de piscina, trabalhando com grávida, eu tinha alunas aí já há 20 anos. Provavelmente quem foi meu bebê durante a gestação hoje já está quase tendo bebê novamente. Boa noite. Mestre Valdir, vou falar que fui seu aluno, mas você foi professor do meu professor. Então, faz tempo, né? Rafael foi meu professor na faculdade. Valdir, eu fico muito contente de ver o mercado de trabalho junto com a universidade. Esse link aí é fantástico. Acho que há muito tempo já falo isso. Faculdade e o mercado tem que andar junto, senão complica muito a minha vida do outro lado. Hoje eu estou num projeto, que você sabe, que é o projeto da BDA aqui no Rio de Janeiro, no Parque Aquático do Amário, onde hoje nós temos 1.300 crianças fazendo atividade aquática lá. O carro-chefe lá é natação e polo aquático. Vai chegar um nado sincronizado, daqui a pouco o salto momentâneo. Mas eu tenho uma dificuldade de contratar gente para trabalhar comigo, inclusive estagiários. Hoje eu tenho lá 6 estagiários, eu tenho um projeto de parceria com a UERJ, Estados Fusionados, mas é difícil, e a gente até que paga direitinho, eu até falo para todo mundo, é 1.554, vai transporte e alimentação, trabalha à tarde lá com a gente. Então a gente paga até bem direitinho o negócio e tem muita dificuldade. Só que lá, como essa frase não é minha, é do Cabral, foi meu chefe mais de 20 anos. A criança vai lá para brincar, nós temos que ter o dom de transformar aquilo em aula. Isso é básico para todo mundo. No nosso projeto, todo mundo dá aula dentro d'água, não existe dar aula fora d'água. Isso é a marca nossa, né? E outra coisa que acontece lá é o seguinte: nós não vamos lá para dar aula, vamos dar um show. É isso que eu procuro nos meus estagiários. Não procuro gente para dar aula. Aula qualquer um dá. O cara tem que ir lá dar um show. A pergunta é: a universidade está formando gente para o esporte? Outra pergunta: eu contratei um estagiário agora para o polo aquático. Ele faz uma coisa diferente. Ele é formado em jornalismo. O nosso esporte, Ângelo, é secreto. Quando aquele cara falou isso, eu falei: esse cara me interessa, porque ele vai me dar algo a mais. Você está entendendo? Nada sincronizado, tem uma menina lá que eu estou meio que paquerando ela assim a longe para ela trabalhar com a gente também. Mas é muito complicado de cabeça. É assim, você sabe, mas o perfil das pessoas do esporte, né? Então, a minha pergunta é essa: estamos preparando gente para ir para o mercado de trabalho de esporte? Você está entendendo? A outra coisa, lá também a gente tem duas coisas. Uma criança de 5 anos joga polo aquático. Piscina de 98 centímetros, 10 de largura, golzinho da China, aquele que se compra no Decathlon, 4 de cada lado, a touca vem até aqui. Aí eu mudei, botei touca do tubarão, time da baleia, não sei o que, estamos jogando lá. Na verdade, o que a gente quer não é atleta nessa fase, eu quero consumidores do esporte. Isso que me interessa, que no futuro esse cara vai ser o diretor de clube. Outra coisa que me irritava muito, eu trabalhei no Tijuca, trabalhei muitos anos no Guanabara, quem me incomodava não era da área, era dono de casa, era motorista do Banco do Brasil, não tem nada contra. Mas diretor de clube normalmente não são pessoas da área, ele sabe disso, né? Então, mais uma vez, Valdir, essa pergunta é para você. Nós estamos preparando gente para o mercado de trabalho? Eu estou precisando contratar 30. Tudo bem? Essa é a proposta nossa. Olha, eu acho que a universidade no Brasil ela é muito diversa, os currículos se modificaram muito, né? As universidades e faculdades, no caso da educação física, elas têm uma liberdade grande na questão curricular. Já foi colocado aqui pelo colega professor Leandro a questão do afastamento do esporte, dos cursos de educação física. Até os cursos de bacharelado hoje evitam, em algumas disciplinas, falar o nome do esporte.
né? Eu vejo muitos cursos falando em atividades esportivas, jogos de quadra ou atividades aquáticas, né? Eu tenho visto isso em alguns currículos que eu recebo, a gente recebe muitos alunos. Bom, eu acho que a universidade tem que trabalhar junto, deveria buscar um trabalho junto com as instituições que estão no mercado esportivo, né? Nós não conseguimos formar o profissional sozinhos, né? Porque o profissional precisa estagiar, ele precisa de ter a experiência profissional, né? Na universidade, a experiência profissional ela só pode se dar a partir ou dos projetos de extensão, que não são fáceis para que a gente possa fazer isso, ou através das parcerias ou estágios. Então, eu acho que a universidade, a gente tem como dar a base para os alunos, mas nós não temos como treinar esse aluno. O mercado tem que ter mecanismos, na minha opinião, né, de estágio, né? Nós temos que mudar também as nossas propostas curriculares, na minha opinião. Em muitos países, os professores formandos, né, não os professores, mas os formandos, são obrigados a passar um período mais longo em estágios, né? Em estágios de docência, no caso de licenciaturas, ou mesmo em clubes. Nós estamos, o Guilherme está junto com a Sônia, estão formatando um curso de pós-graduação na área de esporte aquático. E nós vamos precisar da colaboração de vocês, profissionais da área, porque uma das ideias que eu defendi no curso é que eu vejo, por exemplo, que a pós-graduação lato sensu, que são os cursos de especialização no Brasil, ela se deixou contaminar pela pós-graduação estrito sensu. Então, ela vem tentando preparar o aluno para o estrito sensu. E ela esqueceu que os cursos de especialização são cursos para passar o conhecimento mais recente sobre aquela área, né, para especializar o aluno naquela área. Então, eu acho que a gente não vai conseguir formar treinadores, professores com mais experiência, se a gente não montar esses cursos de pós-graduação em que os alunos tenham disciplinas teóricas e que possam ter professores como vocês, receptores, e que recebam por isso, né, atuando no treinamento desses alunos, treinamento em trabalho, né? Por exemplo, minha filha fez um curso de pós-graduação na área de psicogeriatria, no Instituto de Psiquiatria daqui da UFRJ. Como é que é o curso? O curso tinha um programa teórico e uma boa parte do dia elas ficavam no hospital, atuando nos projetos, né? Atuando com o doente, atuando nas oficinas de atendimento ao doente. Então, nós não temos como reproduzir dentro da universidade um laboratório que está no mercado de trabalho, né? Nós temos como trabalhar um pouco da prática, um pouco da teoria, né? Mas isso tem que ser aprofundado na medida que o indivíduo vai se aprofundando na profissão também, né? Uma coisa para concluir, o perfil do alunado que nós recebemos hoje na universidade é completamente diferente do perfil desses que estão aqui na mesa hoje, que foram meus alunos, né? Vocês podem ver alguns aqui, o próprio Luiz Rafael está aqui do meu lado, que é um dos mais idosos da turma, vendo? O Roberto também. Eles foram atletas, eles vieram para a faculdade, para a Escola de Educação Física, e foram atletas. Eu fui atleta, quando entrei aqui, entrei atleta. Então, eu já entrei com uma experiência muito grande de vivência no esporte. Hoje, grande parte do nosso alunado não vê o esporte, a não ser na aula de educação física escolar, quando vê. Eu estava conversando com uma aluna minha no outro dia, ela falou, eu vim fazer educação física, mas eu nunca tive aula de educação física escolar. O professor distribuiu uma bola para a turma e se virem. Quer dizer, então, a minha turma de colegas aqui na faculdade, em 1970, a turma entrou, 95% da turma era formada por atletas dos vários esportes. Então, hoje nós temos uma outra realidade que implica num envolvimento maior do mercado, né? Então, eu acho também que os cursos ainda não se encontraram, né? Eu não quero falar mais, porque tem tanta coisa. Eu acho que vou passar aqui para outra pergunta, para o Luiz Rafael. Não sei se eu te respondi, mas a gente pode conversar isso no outro momento. É uma pergunta sobre a questão
das academias, né? A pessoa que perguntou diz que na aula de hidroginástica, geralmente, os professores encaram turmas com mais de 20 alunos e, mesmo tendo certificados com curso de pós-graduação, etc., são mal remunerados. E ela queria saber por que isso. Eu sou contra uma turma de hidroginástica com 20 alunos. Tá? Lá na minha empresa, nós temos em torno de 10 alunos em cada turma. E na parte de natação também, de criança, nosso limite é bem pouquinho. Crianças de 3, 4 anos, 4 crianças no máximo, 5, 6, 6 crianças no máximo, que a gente priva pela qualidade. Eu sou contra uma turma com 20 alunos, tá? Agora, nós encontramos, sim, locais, academias, clubes, que realmente extrapolam esse número. E em relação à remuneração, eu acho que a grande dificuldade hoje, né, das empresas, das academias, é a carga tributária, como eu falei, hoje para você manter uma água a 31 graus, uma conta de gás é 10, 12 mil. Para você manter suas salas refrigeradas também, 10, 12 mil de conta de luz. Conta de água, a mesma coisa, 7, 8 mil. Então, hoje está até se fechando muita academia em virtude dessa crise que todo mundo fala, entendeu? Então, infelizmente, eu acho a hora-aula muito baixa. Acho o piso 14,36 baixo, tá? Eu tenho lá o meu pessoal antigo ganhando 30,